Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Vamos começar orando? Podemos? Vamos orar? Então vamos orar. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu grandioso nome. Deus, nesta manhã, nós aqui no seu ajuntamento do povo, queremos te agradecer, Senhor, pelos teus feitos em nossas vidas, através das nossas vidas, mas acima de todas as circunstâncias. Queremos te agradecer por quem tu és. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Portanto, ó Deus, entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Ó Deus, abençoa a cada um neste dia e faça aqui, Senhor, deste momento, um momento também para a tua glória. Oramos assim e te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, nós estamos percorrendo a mensagem da perseverança. Portanto, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 13 e 4. Verso 13 e 4. Porém, nós iremos ler a partir do verso 1 até o verso 4. Vamos ler ao nosso voz, Romanos 5, ênfase no verso 13 e 4, mas vamos ler a partir do verso 1. Romanos 5, 1. Todos juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nos permite alcançar essa fé, pela fé, para essa graça, a nossos filhos, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Perseverar, qual que é o livro que o senhor falou? Eu não consegui ganhar. Qual o livro que era o senhor pediu para Romanos 5, verso 1 ao verso 4. Persistência, perseverar pela graça. A persistência cristã, como nós já descobrimos e já vimos aqui em algumas manhãs, ela não é a ausência de tribulação, ela não é a ausência de circunstâncias desafiadoras. Ela não é isso. Mas ela é a fidelidade a Deus em meio às dificuldades, em meio à caminhada. Paulo não diz que devemos nos alegrar porque sofremos. Não é essa a ideia também. Não é um contentamento, uma alegria no sofrimento. Não é isso. Certamente não é isso. Nós sofremos, nós passamos por situações, mas nós estamos fortalecidos em Deus. Sabemos que Deus pode usar as aflições para abençoar o seu povo, para nos aperfeiçoar, para nos encorajar, para forjar em nós um caráter aprovado diante dele. Pensem, como nós iremos frutificar muitos aspectos na vida cristã se nós não passássemos por situações que iriam forjar ou frutificar em nós. Como nós iríamos testemunhar o agir de Deus em nossas vidas? Então isso faz muito sentido. Isso é uma mensagem que acalma e traz encorajamento ao nosso coração. Aqui uma frase: tu, porém, persevere. Nós iremos dar continuidade a essa introdução e iremos entender um pouco mais como Paulo instrui, inclusive, os seus ao encorajamento na persistência. Estava lendo o comentário de João Calvino sobre essa passagem. É interessante porque João Calvino, ao comentar esse texto, ele destaca que essa ação de Deus em perseverar com o seu povo, em nutrir esperança aos corações do seu povo, é uma ação pedagógica. É uma ação que, em meio às tribulações, trazem grandes ensinamentos. Então, nós iremos enfrentar situações adversas nas nossas vidas. Algumas delas são imprevisíveis, inevitáveis, inadministráveis, mas todas elas carregam um ensino. Elas são pedagógicas. E para nós que cremos em Deus, há um ensino fundamental, há uma alicerce, uma base. Deus é Deus. E Ele nos prometeu isso. É por isso que nós precisamos saber quem é Deus para as nossas vidas e a
estará conosco até a consumação dos séculos. Isso não importa o que pode acontecer. Ele é contigo, irmão. Então persevere, se fortaleça em Deus. Paulo aqui, ele não estava dizendo algo sobre si mesmo, e nem um encorajamento vindo da sua própria convicção pessoal. Não. O segredo de Paulo era o Deus de Paulo. O seu segredo, o meu segredo, é o Deus que nós servimos. É o Deus que nos fortalece em meio às dificuldades. A dificuldade, portanto, não precisa e não significa que Deus nos abandonou. E essa, eu creio ser uma das armadilhas do inimigo para as nossas mentes. Quando nós passamos por situações, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos fracos, o nosso Deus é forte. É possível que a nossa mente, ela percorra essa falsa ideia de que Deus nos abandonou. Não, irmão. Deus não nos abandona. E nós não podemos cair nessa cilada, nesse pensamento errado. Muitas vezes, a situação, a circunstância que vivemos é também um instrumento de Deus para fazer com que nós cresçamos, amadurecemos na fé e possamos combater o bom combate. Eu queria trazer 3 aplicações nessa breve reflexão essa manhã. A primeira delas, jamais interprete a dificuldade como o abandono de Deus. Não cometa esse erro. Não interprete a sua dificuldade como o abandono de Deus. A persistência não é simplesmente continuar suportando. Não é isso. Mas é permitir que cada situação ela te transforme em um instrumento de Deus e ela possa fazer com que você frutifique esperança e continue a caminhar. Podemos atravessar vales e ainda assim estar exatamente debaixo da providência divina. Deus nunca irá nos abandonar. E essa é uma verdade absoluta para as nossas vidas, inegociável. Permita que as provações produzam maturidade diante da sua caminhada, porque nós somos convidados a caminhar. E nós caminhamos anunciando aquele que nos fortalece. Quando o salmista diz, eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Há uma pergunta de aflição no coração dele, mas há uma resposta de esperança. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É o Criador do universo e o sustentador de tudo que há, que sustenta as nossas vidas e também nos encoraja a não desistirmos, a perseverarmos e a anunciarmos a esperança. A esperança que um dia chegou até as nossas vidas. E agora nós temos essa esperança para compartilhar com outros desesperados. Em terceiro lugar, mantenha os olhos na esperança. A esperança cristã não está fundamentada na possibilidade ou nas circunstâncias. Ela não é circunstancial, não pode ser. Porque senão nós estaríamos perdidos, abalados. Mas não, ela está fundamentada no próprio Deus. Na certeza de que Deus permanece fiel. Por isso, podemos continuar quando as nossas forças parecem insuficientes. É aí, nesse lugar, onde Deus nos encontra e se revela sendo grandioso, quando nós também nos enxergamos pequenos. Não se sinta forte em si mesmo. Isso é um grande erro. O seu Deus é forte, o nosso Deus é forte. Para concluir, como eu disse, João Calvino ele traz uma leitura muito leve sobre isso, e muito profunda ao mesmo tempo, porque ele enfatiza que a fé verdadeira ela é sustentada pela confiança na providência de Deus. Ou seja, o cristão pode perseverar. Por quê? Porque ele sabe que a sua caminhada não está entregue ao acaso. A nossa caminhada ela não está entregue ao acaso. Há um propósito de Deus para as nossas vidas. Deus está nos iluminando, nos direcionando, nos fortalecendo, nos encorajando, forjando em nós um caráter aprovado diante do próprio Deus. Pensa se isso não é motivo suficiente para perseverarmos, para não desistirmos. Não por nós mesmos, mas porque o nosso Deus é que está à frente de todas as nossas batalhas, nos encorajando, nos capacitando, mesmo e apesar de nós. Permaneça fiel, permaneça crendo. Aquele que aprende a confiar na providência de Deus encontra forças para perseverar,
porque sabe que nenhuma provação é maior que a graça que o sustenta. Eu quero convidar a todos agora a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo 4, 1, 8, para finalizarmos essa nossa breve reflexão nessa manhã. 2 Timóteo 4, do verso 1 ao 8. 2 Timóteo 4, verso 1 ao 8. Todos encontraram? Vamos ler também a uma só voz. Verso Timóteo 4, do verso 1 ao 8. 2 Timóteo. Podemos? Vamos. Conjure-te perante a Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, ensina, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sofre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por tribulação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua doutrina. Texto maravilhoso, né? Paulo aqui, falando a Timóteo, né? Tu, porém, se sobra em todas, o jovem Timóteo, em todas as coisas, suporte as aflições. Faz um eco a Romano, porque as aflições, elas vão gerar perseverança. Persevere, Timóteo, persevere. E Paulo finaliza dizendo que combateu o bom combate. Ele cumpriu a missão e agora ensina a Timóteo a cumprir a missão, a continuar o legado, e isso é uma bênção para as nossas vidas. Irmão, o grande ponto é que como termina é que conta. Como termina é que conta. Entregue hoje o amanhã nas mãos de Deus, viva hoje na dependência de Deus, mas creia, Deus está absolutamente no controle de todas as circunstâncias, perseverando com cada um de nós, para que assim como Paulo instruiu a Timóteo, a instrução de Deus para os nossos corações seja a mesma. Tu, porém, persevere. Amém? Amém. Pastor? Bom dia, irmãos. Bom dia. Que bom estarmos juntos, né, nessa manhã para estudarmos a palavra do Senhor. Nós gostaríamos de fazer os pedidos de oração, né? Vamos saber os tipos de oração desse lado aqui. Temos uma a irmã de lá. Não, a casa mesmo. Tá, Só para minha esposa. tá, isso. Maneiro. A casa é Célia, Trindade, Miguel. Beatriz. Um agradecimento. A minha cunhada fez o transplante de fígado e já está em casa. Oh, glória a Deus. Ela fez no dia 5. Diz que ia ficar um mês no hospital, a previsão. Ela já está em casa. Amém. Pensa, por 10 dias. Meu lar, saúde, conversão da minha irmã, também pelo irmão da Betinha, internado, e pela Jéssica, né? Deus está trabalhando na vida dela e está cada dia melhor, dentro do limite, né?
E orar pelos enfermos, pelos resultados, de modo geral. E pelo meu sobrinho também, que Deusinho faz 3 meses que ele desapareceu, notícia nenhuma. É Márcio, meu filho, está bem delicado. Mais alguém aí desse lado? Joseli? Pelo Deus caminhado, para a condição. Pessoal. Quero ver se a Deus nos orar, e graças a Jesus, eu sou muito melhor. Amém. De cá? Pastor, minha mãe, eu queria comentar com o senhor uma coisa. Me converteu ela de governo e uma situação difícil demais, sabe? Aí ela também hereditária. Aí podia Namorar de fazer isso também, né, velho? Maior a vez a palavra de Deus diz que Deus nos guarda e o marido nos toca, né? Então é crente. Ela já aceitou Jesus, ela já é Jesus, sabe? Amém. Mas ela foi, minha mãe está com 95 anos, já nesse ambiente de edição, esse espírito, eu não sei se ela aceitou isso. Mas isso não tem efeito, não, né? Ela, Deus guarda a vida. Vamos orar, né? Essa feira eu vou falar com ela, vai rejeitar, né? Isso aí. Mais alguém tem pedido? Nós estamos já orando. Isso. É minha família nos faz. Beleza. Pela conversão da minha família, e várias pessoas da minha família também, que não estão bem de saúde, pela vida espiritual que eu tenho contado com vocês, e pela vida da minha vida. Isabel? Minha saúde. Sai. Isso. Aline? Saúde, trabalho e os trabalhos da Secretaria. Amiga? Eu gostaria de pedir a Deus para abençoar a minha irmã Terezinha, que está completando hoje 79 anos. Fez a cirurgia ou não ainda? Vou fazer dia 31. Tá. Não está orando, né? João? Não tivemos minha mãe em casa. Eu quero pedir aos irmãos também que olhem pela Ana Júlia. Ana Júlia estava muito gripada esses dias aí, né? E tal, e aí baixa demais a imunidade, então pegou o vírus lá, que a perninha dela está toda cheia de erupção, né? Está parecendo sarna. Toda, né? Vamos orar por ela, para Deus abençoar, restaurar. Né? Vamos orar também pelos que estão enlutados, né? Ontem foi o ofício fundado do pai do Mar, né? Nós oramos com ele lá e também vamos orar pela família, né? Pela Tânia, pela Tandara, né? Deus abençoe a vida deles, né? Vamos orar então? Vamos. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade, Senhor, que nos dá de reunir como igreja, Senhor, em comunhão, podemos, ó Deus, estudar a tua palavra, aprender mais do Senhor, e queremos também te agradecer, Senhor, pelo amor que nos une, ó Deus, pela importância que é de estarmos juntos, ó Deus, e pedir que o teu Espírito Santo ministre ao coração de cada um nessa manhã, Senhor, em cada classe, Pai. Ó Deus, muito obrigado também, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. E é a favor dessas pessoas que foram mencionadas aqui agora, Senhor, que nós clamamos, colocamos, Senhor, a vida de cada um deles diante do teu altar. E a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor nos ouve e nos atende para que o Senhor, o Pai, seja glorificado no Filho. Ó Deus, porque é no nome dele que nós estamos clamando, pedindo, Senhor, que estenda a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida de cada um dos irmãos. Ó Deus bondoso, consola, transforma, Senhor, salva aqueles que ainda não entregaram a vida a Ti, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, traz paz ao coração daqueles que estão sofrendo, Pai, e dá-nos, Senhor, sempre a certeza, Deus, da Tua presença conosco em todos os momentos da nossa vida. De modo real, Senhor, prático, possamos sentir Tua presença conosco, Deus, em todos os momentos da nossa vida. Assim nós pedimos, Pai, e oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, eu quero dar um aviso antes de separarmos as classes. A partir do próximo domingo, né, Cleber? A partir do próximo domingo, nós estaremos com uma classe de teologia aqui na igreja. Então, é uma classe de estudos teológicos. A confissão de fé
vai ser estudada e aplicada de maneira bem prática, né, para os irmãos que são novos na fé, outros que estão chegando, né, que ainda não conhecia, né, amplamente a doutrina presbiteriana, né, a doutrina da confissão de fé, e essa classe vai funcionar junto na escola dominical, é uma classe da escola dominical. Então, os irmãos mais novos na fé, eu vou também indicar algumas pessoas para essa classe, né, e nós teremos a classe aqui de Romanos, normal, mas será uma classe especial que ele vai estar ministrando, né, ao invés de estar ministrando na quinta, ele vai ministrar no domingo na escola dominical, tá? E especialmente para os que são tanto novos na fé como os que estão chegando na igreja, né? Nós vamos incentivar os irmãos a participarem, a afirmarem a doutrina, né? E aí conhecerem também a doutrina, ter uma oportunidade de conhecer a doutrina, tá? Então, a partir do próximo domingo, tá bom? Vamos dar a oportunidade das crianças se separarem, os adolescentes, e adolescentes para baixo. E vocês, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Nós faremos a leitura a partir do primeiro verso. Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler o primeiro verso até o versículo de número 8. Romanos 12, de 1 a 8. O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazer, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Amém. Nós vamos até o verso de número 8. Irmãos, nós estamos mostrando para os irmãos que aqui no capítulo 12, Paulo inicia então a parte prática da carta. Então ele tratou da parte teológica até o 11 e depois do capítulo 12 em diante ele vai falar de assuntos práticos da carta, né? Ou seja, ele falou como que é a nossa fé, ou como a fé se expressa, né? Ela é assim. Agora ele vai mostrar de modo prático como que a gente vive essa fé. Então ele falou que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós somos justificados, nós somos santificados, né? Nós somos glorificados em Cristo Jesus, aguardamos a esperança, né, da volta do Senhor. Então, enquanto nós estamos vivendo aqui no mundo, como vivemos essas coisas, essa realidade? Então, primeiro ele falou que nós somos, e agora ele fala como nós devemos viver. Então, quem eu sou? Minha identidade. Eu sou salvo por Cristo Jesus. Fui perdoado, justificado, né? Estou guardado por Ele, né? Minha fé está nele. Deus derramou o Espírito Santo dentro de mim. Então, agora, como que eu devo viver? Aí é o capítulo 12 em diante, você vai até o 16. E aí, a primeira coisa que nós vimos aqui que Paulo falou no capítulo 12, que uma pessoa que tem a consciência da sua identidade, aliás, vou colocar aqui uma coisa interessante e queria que você observasse isso aqui até o final. A carta aos Romanos, ela fala de identidade,
de natureza e fala de propósito. Então veja, identidade, o que nós somos, natureza, como nós somos formados, e propósito, para que fomos salvos. Então, nós somos salvos, né? A natureza, a nossa natureza é de como nós fomos formados em Cristo, somos seu corpo, somos semelhantes a Cristo Jesus, e qual é o propósito disso? Então, Paulo vem na carta aos Romanos e a primeira coisa que ele fala é que quem tem essa realidade aqui, essa visão, então a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é consagração. Então, Romanos 12, versículo 1: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembra que nós falamos culto aqui? A palavra culto não é só adoração, né? Não é o culto de adoração. Se expressa em adoração também. A palavra culto aqui, no original, é serviço. Então, o nosso serviço, né, é racional, ou seja, consciente. Como que conscientemente nós vamos servir a Deus, certo? Segunda coisa que ele fala aí é transformação. Aí Paulo falou isso no versículo 2, mas só que Paulo está pensando na transformação, naquilo que o Espírito de Deus e o próprio Deus, através do seu Espírito, está fazendo naqueles que estão amadurecendo na fé. Então, à medida que eu leio a Bíblia, à medida que eu me relaciono com Deus na fé, o Espírito Santo vai transformando minha vida, né? E aí vai me transformando no quê? Qual que era o propósito de Deus? Para que Deus nos predestinou? Vocês lembram? Nós falamos aqui, nos predestinou para sermos conformes à imagem e semelhança de quem? Jesus. Então, para sermos transformados na imagem do Senhor, ou seja, até essa questão de imagem é até interessante, né? Na criação, veja, quando Deus criou o homem, ele diz assim: façamos o homem. Vamos lá. Então, passamos. Segundo quer dizer o quê? De acordo, conforme. Conforme, né? Conforme o quê? A uma imagem. Que imagem é essa, irmãos? Qual que é essa imagem? De Cristo ou de Deus, não é? Deus pode ser visto? Então não é imagem física, certo? Não é imagem física. Então, quando Deus está dizendo assim, façamos o homem, né, conforme a nossa imagem, Deus não estava pensando fisicamente, né? Está pensando espiritualmente, porque Deus é espírito, não é? Agora veja, segundo, então aqui está conforme e depois segundo. O que? Semelhança. Então veja, conforme a imagem, segundo a semelhança, né? E não o contrário. Então o que a gente vê primeiro, irmãos? A gente vê primeiro a imagem e depois a semelhança, não é assim? Então eu vejo o Luciano e aí falo assim: gente, esse menino parece com um pouco da panela cheia. Então todos que ele é semelhante aos irmãos que tem, certo? Então veja, nós estamos sendo formados em Cristo agora, segundo a imagem dele, semelhante a ele, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, a imagem que Deus está nos formando e a semelhança que nós temos então, primeiro eu preciso ver a imagem. Então, o escritor de Hebreus diz: olhando firmemente para quem? Quem é ele? Jesus. Então, quem é a imagem?
Cristo. Então, como que nós vamos ser semelhantes a Ele? Nos tornando, nos transformando. Por isso que é transformado. Eu vou ser transformado segundo a semelhança de Cristo. Eu não vou ser igual a Cristo, gente. Ninguém vai ser igual a Cristo, né? E nem podemos ver Cristo na sua totalidade agora com os nossos olhos humanos, né? Então, João disse que nós veremos quando Ele voltar. E aí, então, depois que o nosso corpo transformado, todo glorificado, então nós veremos de vê-lo como Ele é. Então, por enquanto, a gente tem uma visão de uma imagem que é Jesus, que está revelado onde, gente? Onde que está essa imagem revelada? Antes da igreja. Está para que eu estou chegando. Vamos pensar. A pessoa está chegando. Onde que ele vai encontrar a imagem de Cristo? Para ver. Primeiro, na Bíblia, na palavra. Então, tudo que a palavra revela sobre ele, eu vejo na palavra. E aí, e segundo, eu vou vê-lo aonde? Na igreja, que é o seu corpo. Por isso que nós precisamos de transformação. Então veja, as partes visíveis do corpo de Cristo, que é a igreja, que combinam com a imagem do Senhor, são vistas por aqueles que estão chegando, né? Então, Hebreus, olha aqui, Hebreus 12, vem como que as coisas ligam, né? Hebreus 12 diz: eu vou olhar atentamente para ele. Aí depois no versículo 14 ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, o Senhor, ou seja, Deus, Deus. Então veja, quem é que não verá Deus? Nós já aprendemos aqui. Quem é que não verá Deus? O mundo. Porque a imagem de Cristo, ela pode ser vista na Bíblia, quando eu vejo na Bíblia, e ela poderá ser vista na minha vida. Então veja, eu olho, olha que coisa maravilhosa. Eu olho para o autor e consumador da minha fé. Ele é a minha referência, certo? Olhando firmemente para ele, o autor e consumador da minha fé, eu vou sendo transformado na sua imagem. E quem está vendo isso agora? O ímpio. Então, o ímpio, se eu não estiver sendo transformado na imagem do Senhor, o ímpio não verá o Senhor em mim. É por isso que ninguém verá a Deus se eu não seguir a paz e a santificação. Então, santificação aqui, irmãos, não é ausência de erro. Porque senão ninguém vai ver Deus mesmo, porque nós cometemos erro. Então, aqui é essa transformação. A santificação não é a ausência de erro. A transformação, a santificação é a transformação da minha imagem na imagem do Senhor. Então, eu vou me santificando à medida em que eu vou sendo transformado na imagem do Senhor, cada dia. Isso é a santificação, né? E claro, por inferência, quem vai se transformando na imagem do Senhor vai fugindo do quê? Do pecado, porque Jesus não tinha pecado. Então a imagem de Cristo, ela não era maculada pelo pecado, certo? Uma pessoa, veja por quê, só um minuto aqui. Veja por que não é ausência de pecado, não é perfeição. Porque veja, uma pessoa pode ter comportamento correto sem ser crente. Não pode? Então, e ele é santo? Agora, o inverso é totalmente verdadeiro. Quer ver? Ninguém que realmente está sendo transformado, né, pode viver no pecado, porque não combina. A imagem de Cristo não é perfeita. Então, se eu estou assumindo a imagem de Cristo, estou me transformando na imagem de Cristo,
Então aquilo que está sendo transformado em mim, na imagem de Cristo, é perfeito. Dúvida aí? É complicado. Falei primeiro, Beto, deixa ali falar, que eles não cortam o raciocínio lá. A gente pode ligar isso a Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, que esses verão Deus. Sim. O que é que faz a limpeza do coração? Cristo, né? Então, se Cristo transforma o coração, a pessoa converte e aí começa a ver Deus. Eu não posso ser transformado numa imagem que eu não vejo, gente. Então, se eu não ver, como é que eu posso ser transformado naquela imagem? Por isso, Hebreus 12 começa, olhando firmemente. Então, como é que um crente pode ser transformado na imagem do Senhor, se ele não vê a imagem? Então, e aí, tem um versículo lá em Filipenses, interessante. O versículo de Filipenses diz assim, portanto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que não é adiante, é diante. Adiante quer dizer na frente, não é? Lá para frente, seguindo, né? Para frente, né? Adiante, não é? E diante, na minha frente, né? Então veja, eu esqueço das coisas que para trás ficam e olho para as que diante. Quem é que está diante de mim? Cristo. Então, prossigo para onde? Dizer, para o alvo. Então, aí é caminhar. Mas eu caminho olhando para aquilo que está diante de mim. Quem é o meu referencial? Jesus. É nele que eu vou ser transformado, é na imagem dele que eu vou transformar. Lembra que nós dissemos por quê? Porque mais para baixo ele vai fazer, porque até foi ótimo, né? A cunhada de Beatriz fez um transplante de filho e ela pegou um filho compatível. Então veja, se um cristão não se tornar semelhante a Jesus, ele não é compatível com o corpo. Então por isso tem que ser transformado, né? Para ter compatibilidade, para ser semelhante, para poder aguentar, né? Senão não vai, né? Só um minuto lá, Beto. Eu vou ter que saber fazer isso. Então vai pensando, Beto, vai lá, ali. Ô pastor, por isso que muitas das vezes nós que somos cristãos, que infelizmente, independente de que igreja, não fica, mas fulano ele é crente, ele faz isso, e ao invés de nós perguntar, se eu vou pensar em fazer uma coisa, eu perguntar, tem Deus faz, quer fazer Jesus, é que ele concordaria com isso, mas só que infelizmente fica copiando o outro, então quer dizer, ele é crente, ele fez, então não tem problema eu fazer, infelizmente. Então, aí, ao invés de olhar para o autor e consumador, está olhando para quem? Infelizmente. E aí a imagem, se eu não olho para a imagem real, vai ser distorcida. Não é? O resultado vai ser distorcido, porque eu estou olhando para uma imagem que não é a real, né? Ainda, não é? Marcos? Como é que é? É um comentário sobre o olhar de Jesus, como se fosse dando muito olhar e a gente colocou da nossa frente. Olha o que fala no Salmo 34, versículo 4 e 5. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis inclinados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplai, né? Eu acho que a gente tem que dedicar tempo a conhecer Jesus. Porque a nossa vida é inclinada. Se eu não conhecer, como é que eu vou me tornar na imagem dele? Então, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu vou me transformando na imagem dele. Aí, gente, tem um monte de versículo. Quer ver? Olha que o versículo diz assim: que ele, Jesus, é quem? Ele é a expressão exata do ser de Deus. Não é? Ele que é o filho amado, em quem Deus se compraz. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Olha, né? Então tudo ligando para ele. Então é olhar para ele, para Jesus. Ele é a imagem. E é nessa imagem que nós precisamos ser transformados. Ali. Mas só para dizer que é Filipenses 3, 13 e 14.
3 a 12. E o versículo que fala mais sobre isso aqui é 2 Coríntios 3, 18, que ele diz assim, que agora vemos com um espelho obscuramente, então veremos, fugiu agora conhecemos em parte, Face a face. verá face a face, depois conheceremos, e ele diz, aqueles, como é que é? Somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor pelo seu Espírito. Leia, 2 Coríntios 3, 18. Vê se você acha aí. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ó, viu? O versículo foi assim, ó, né? Direitinho, é isso aqui. Então, ser transformado conscientemente, né? Então, aqui, irmãos, não é uma coisa que envolve só sentimento, certo? É uma coisa que envolve razão, que envolve consciência. Eu sei que eu estou fazendo, porque a transformação é da mente e não do coração. O coração é transformado quando a gente crê. Aí Deus transforma o coração de pedra no coração de carne. Agora, para a gente amadurecer na fé, a gente precisa ser transformado aonde, irmãos? Na mente, no entendimento. Porque aí nós vamos olhar para Jesus e dizer, ó, é assim que eu preciso ser. É essa imagem que eu tenho dele. Claro? Esse conhecimento vai evitar até a gente ser enganado com Jesus que parece Jesus. É um denorex, né? Parece Jesus, mas não é. Sim. Porque senão a gente fica assim, ó, Jesus está ali, ó, Jesus está ali, ó, Jesus está ali. Mas o da Bíblia, se a gente conhece Jesus da Bíblia, a gente não é levado por esses todos ventos de doutrina. E aí, é interessante porque tem muita gente que apresenta um Jesus distorcido, né? Então, dependendo da filosofia, da religião da pessoa, ela apresenta um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. Aí aquele versículo que fala que as minhas ovelhas ouvem minha voz e seguem. Eles conhecem a voz de Jesus, se a gente conhecer a voz dele. Boa. Jamais seguirão estranho, não é? Diz Jesus, né? Vamos lá. Aí, irmãos, transformando, digo, né? Na imagem do Senhor, aí Paulo diz, então agora eu posso servir. Que são os versos que vêm para frente agora, do versículo 3 até o versículo 8. Então, aliás, até o versículo 9, porque o amor também é bom, tá? Então nós depois vamos falar. Então veja, primeiro, eu consagro a minha vida, aí eu vou sendo agora transformados na imagem do Senhor, então agora eu posso servir a Deus. Como é que eu vou servir a Deus? Então Paulo diz aí, né? Com os dons que Deus nos dá. E aí, quando ele fala dos dons, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha, a primeira coisa que vocês precisam ter visão é de que o dom não é para transformar a pessoa numa pessoa melhor do que os outros ou especial. Então, nenhum dom tem como objetivo envaidecer a pessoa, exaltar a pessoa, né? Porque o dom, a finalidade do dom é servir. Então veja, se eu recebo um dom, então onde que está a glória do dom? No resultado, ou seja, no servir. Porque uma pessoa pode ter um dom e não botá-lo em atividade, não pode? E tem muita gente, a gente sabe, tem muita gente na igreja que tem um dom, mas não põe em atividade, então ficou sem sentido. Ficou obsoleto, não é? Então, é como Paulo fala do dom de línguas sem haver intérprete. Paulo diz assim, se alguém tem um dom de línguas, mas não tem intérprete lá na igreja, para interpretar, o dom perdeu o significado, a utilidade dele, não serve para nada, não é? Então, nós vamos explicar isso aqui no decorrer das nossas aulas, tá? Vamos chegar depois, vamos falar sobre cada um dos dons, aí para ajudar. Mas Paulo, a primeira coisa que ele diz, então, olha, então cada um pense de si mesmo na realidade, quem eu sou. Quem eu sou, mesmo recebendo o melhor, o mais útil dos dons.
Quem eu sou? Eu sou servo de Cristo. Então, quem eu sou não é medido pelo que eu faço, certo? Quem eu sou é que determina o que eu vou fazer, mas não é porque eu fiz que eu me torno. Tranquilo, gente? Entendimento? Porque agora é fácil. No mundo é assim, não é? O mundo avalia as pessoas como? Pelo que elas fazem. Então, o jogador de futebol, ele é craque porque ele joga muito. Então, pelo que ele fez, ele é craque, certo? Não é assim? Então, o mundo avalia as pessoas, dá o valor das pessoas com base na realização. No corpo de Cristo é diferente, né? Então, o que eu sou como servo de Deus vai determinar aquilo que eu vou fazer, a minha utilidade. Então, o dom que Deus me deu, quando eu o coloco em exercício, ele determina a minha utilidade no corpo, mas não determina o meu valor no corpo, porque o meu valor no corpo é determinado, primeiro, pela minha identidade e pela minha natureza. Eu sou crente e estou sendo transformado na imagem do Senhor. Esse é o meu valor. E todos nós somos iguais, então. Viu? Todos nós somos corpo de Cristo. Agora, tem dom, tem parte do corpo, né, que é mais útil. Tem. Paulo fala isso, não é? Que tem alguns membros que são mais nobres do que outros, né? No entanto, a pessoa não é medida por isso, né? Porque todo mundo na igreja de Corinto queria ter o dom de línguas, porque achou que esse era o dom que mais dignificava a pessoa, mais exaltava a pessoa. E Paulo falou, eu prefiro falar 2, 3 palavras com entendimento do que 3.000 sem entendimento algum. Então, Paulo mostrou, olha, vocês estão valorizando uma coisa que não é tão importante assim. Porque o mais importante não é o dom, o mais importante é a identidade, quem eu sou e quem eu estou me transformando, né? Então isso que é importante. E aí, olha que coisa bacana, gente. Por isso que não sou eu que escolho o dom, né? Não sou eu que busco o dom, mas o dom me é dado pela graça de Deus por meio do Espírito Santo. Então, quem é que escolhe o dom que eu vou receber? O Espírito, não é? E é interessante, né? Porque se fosse para a gente escolher, provavelmente teria só um dono na igreja, né? Não é verdade? E aí, como a igreja é o corpo, e o corpo tem vários membros, e cada membro do corpo tem uma utilidade, no entanto, os vários membros do corpo transformam num só, que é o corpo de Cristo. Então veja, é a variedade para a unidade, e não uniformidade. O que é uniformidade? Igual, tudo igual. Seria um dom só, né? E qual que é a diversidade? É a variedade. Porém, a variedade, ela se transforma numa unidade. E essa unidade é o corpo de Cristo. Olha que bacana, né? Essa unidade é o corpo de Cristo, porque todos os membros em atividade o corpo exerce a sua função. Se todos os membros do corpo estiverem agindo, quem estiver em atividade, o corpo vai exercer a sua função. Porém, se uma parte do corpo só estiver defeituosa, irmãos, ou recusar agir, o que vai acontecer? O corpo vai ficar capenga, não é? Então, pastor, uma pessoa que eu vejo umas pessoas que olham comigo, até me impressiona. Eu não sei já fazer o que essas pessoas fazem. Então, essa pessoa tem um dom. Não é isso? Vamos pensar assim, não é?
Porque se ele fala bem, ele transmite alguma coisa para mim. Sim. Ele está edificando você. É um dom. E ele está te edificando. E muitas vezes a pessoa nem percebe que é um dom, porque simplesmente fala na naturalidade. Aí vamos pensar, se ele deixar de fazer, aí não vai me convencer, não vai convencer as outras pessoas. não vai te abençoar. Né? E o objetivo não é esse, fazer crescer? Isso vai crescer. Então, toda a função dos dons é a edificação do corpo. Então, se eu tenho um dom e eu não coloco exercício, então isso quer dizer que eu não estou servindo a Deus com aquilo que Deus me deu. Eu estou só recebendo. Não é? E aí, um membro que só recebe, ele está, primeiro, sugando dos outros, sendo peso, às vezes forçando alguém a fazer o que era dever dele fazer, ocupar o lugar dele. Né? Então, vamos pensar, a pessoa tem o dom de ensino, né? E aí ele está sentado no banco só ouvindo. Então ele está sobrecarregando os outros irmãos que têm o dom de ensino. E aí eles vão ter que estar fazendo. Se todo mundo estiver fazendo, distribui, a carga fica normal para todo mundo trabalha, todo mundo serve a Deus. Aí lembrando que o dom é dado para a edificação do corpo de Cristo, mas ele também foi dado para a glória de Deus. Então, às vezes a pessoa deixa de exercer o dom, que diz assim: ah, não, eu estou cansado demais, eu já fiz muito na igreja e tal, né? E ele esquece que não é só para servir a igreja, o dom é dado para a glória de Deus. Então, quando eu exerço o dom, eu estou glorificando a Deus, independente, né? E quando eu estou fazendo isso é bacana demais, porque aí não dependo do reconhecimento dos outros, não é? Então, se eu estou fazendo para a glória de Deus, eu não dependo de uma pessoa reconhecer aquilo que eu estou fazendo, né? Se eu estou fazendo para a minha glória, eu dependo dos outros reconhecerem. E é natural, a gente faz e ninguém nota que a gente faz, né? Ninguém falou nada, eu fiz, ninguém falou nada. Essa pessoa está pensando em quem, gente? Se eu estou precisando de aplauso, eu estou pensando em mim, a glória é para mim, não é para Deus, né? Não é verdade? Parece, ali que levanta a alma? Não? Eu dou uma pincelada no versículo 3 para a gente. Vamos lá. Ele fala exatamente da origem disso aí. Sim. Do aplauso dessa coisa. Então, quando ele diz assim, que ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, não é? Não é assim que ele diz aí? Sim. Segundo a medida da fé. E aqui, a medida da fé, eu vou explicar para os irmãos. Essa medida da fé é diferente do versículo 6, que ele mostra aí também, segundo a proporção da fé. Então, medida da fé aqui e proporção da fé no capítulo 6, são diferentes, tá? Então, a medida da fé desse versículo aqui é a fé relacionamento com Deus. Né? Então, também a fé é dom de Deus, né? A gente sabe que a fé também é um dos dons que Deus nos deu, e esse foi um dom que deu à igreja como um todo. Todo mundo na igreja recebeu. Porém, alguns têm mais fé do que outros. Tem. Mas não no sentido de acreditar mais do que outros. É no sentido de maturidade e de relacionamento. Deixa eu explicar isso para os irmãos. A fé que Deus nos deu, Deus nos deu não para acreditar, gente. A fé não é para crer no sentido de acreditar. Por quê? Porque, veja, se uma pessoa não crê e a fé é dom de Deus, a pessoa podia dizer assim: eu não creio porque Deus não me deu fé. E toda pessoa aí fora que crê, então teria fé. Fé bíblica. Entendeu a diferença? Então veja, vou repetir, né? Então uma pessoa que não acredita, ela podia dizer assim: eu não acredito porque Deus não me deu fé, certo? Ou então, eu não acredito o suficiente para acreditar porque Deus não me deu a fé para eu acreditar. Foi pouca a minha fé mesmo. Então foi pouca a minha fé.
Então, não é esse tipo de fé que está falando, certo? Esse tipo de fé é do homem. Essa não é dom de Deus, essa fé acreditar é do homem. Por isso o ímpio acredita, gente. E a gente acredita em um monte de coisa que não tem nada a ver com a fé. Tem gente que acredita que o homem foi à lua. Vamos lá. Não é? Mas acredita. Não é? Então, a pessoa acredita. Né? Então, as pessoas acreditam em animais pré-históricos, dinossauros, tudo, não acreditam? Então, isso é acreditar, isso não é fé. Né? A fé que ele está falando aqui, ela é direcionada para duas coisas. Primeiro, ela é um dom de Deus, que é a capacidade que eu recebo primeiro, para eu me relacionar com Ele. Então é para relação. E segundo, é para crescimento. Então, a fé que Deus está falando aí, essa fé que Ele está falando aí, é essa fé para eu me relacionar com Deus. Então, a partir do momento em que eu ouço a palavra entrou no meu coração, né? A fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Então eu ouvi a palavra, e a palavra veio no meu coração. Deus coloca a fé para que eu então passe agora a ter uma relação com Deus. Então eu me torno filho. Então essa é a fé salvadora que leva à relação com Deus. Uma vez que eu recebi essa fé salvadora que leva à relação, eu tenho agora uma fé para crescimento. E essa fé para crescimento, ela é aumentada à medida em que eu vou me relacionando. Quanto mais eu conheço a Deus, mais fé eu vou tendo, ou seja, mais crescimento eu vou tendo, e essa fé, esse crescimento é com a fé da relação. Quanto mais eu relaciono, mais fé eu tenho. Certo? Vamos pegar um exemplo bíblico? Vamos pensar. Vamos pegar um exemplo bíblico. Abraão. Então, no início da jornada de Abraão, a fé que Abraão recebeu foi para caminhar com Deus. E aí Deus até falou para ele, diz, anda na minha presença e ser perfeito. Lembra? Né? Então Deus chamou, sai da sua casa, da sua parentela e vai. Tá. Então essa fé que ele recebeu foi a fé para caminhar com Deus. À medida que Abraão foi amadurecendo, ele foi conhecendo a Deus e foi cada vez mais relacionando com Deus e amadurecendo, ele chegou ao ponto de depois ser provado na sua fé. Qual foi a prova que Deus deu a Abraão? O Isaac. Quando foi que Deus provou a Abraão, gente? No velhice. Já velho. Ou seja, quando Abraão já estava maduro. Aí o escritor de Hebreus vira e fala assim, que Abraão creu, e estava pronto para sacrificar o seu filho, aquele em quem Deus disse, né, que seria a sua promessa, herdeiro da promessa, porque considerou. Aí o versículo 11 começa assim: a fé é a certeza e a convicção. Então, Abraão considerou, ele pensou, considerou que Deus era poderoso, olha a relação, para ressuscitar Isaac se fosse exigido o sacrifício. Então, o crescimento de Abraão foi tão grande pela relação que ele teve com Deus, que ele agora pôde manifestar isso na prática, sendo provado e dando bom testemunho da sua fé. Então, quando ele foi provado, ele não deu um testemunho errado, ele estava pronto para sacrificar mesmo. Né? E ele ia até o final, se Deus não tivesse parado, ele ia até o final. Mas o senhor falou que a fé é só medida, Sim. Então, nesse caso aqui, por exemplo, quanto mais eu vou relacionando com Deus, mais fé eu vou tendo.
à medida maior da fé Vai crescimento. vai aumentando a fé, porque eu vou crescendo e aí eu vou aumentando a minha fé. Então, ele diz aqui, como é que eu tenho que pensar que eu sou, irmão, diante de Deus? Pela graça que Deus está me concedendo, ou pelo dom que Deus está me dando, como é que eu devo pensar em relação a esse dom? Que seja de acordo com o que eu sou, com aquilo que eu já tenho. E não além. Por quê? Porque, irmãos, que não pode eleger um presbítero novo na fé. Lembra lá que Timóteo fala, Paulo fala de Timóteo, para não envaidecer e cair no que? No opróbrio do diabo. Então, ele não pode receber a função de presbítero sendo novato, porque ele pode envaidecer com carne. Ele pode, em outras palavras, pensar além do que ele é, daquilo de si mesmo. Então ele não vai pensar com moderação, ele vai pensar além de si mesmo, achar que ele é maior. Né? Nunca viu isso acontecer, né, gente? Nunca, né? Nunca viu isso acontecer em lugar nenhum, né? Tinha uma pessoa que não fala o nome que ele falaram que ele estava curado. E ele tinha adquirido AIDS. Aí ele tomava coquetel. Ele parou de tomar o coquetel porque ele acreditou que tinha sarado. Aí eu pensei, quer dizer, que nem tudo você pode aceitar por causa de quê? O problema dele é uma consequência do pecado. Isso mesmo, é a consequência do pecado. Uma consequência, ele ficou com a consequência do pecado, que seria o adultério. Então ele foi curado, mas a consequência, o pecado foi perdoado, a consequência ficou. Sim. E essa consequência, Deus não tira a consequência. Em alguns casos, não, né? Em alguns casos Deus tira, Deus pode tirar, né? Isso quem determina isso? É Deus. Se Deus quiser tirar, perdoar o pecado e tirar a consequência, pode tirar. Mas isso não depende do homem, isso depende de Deus. Agora, há casos em que Deus perdoa o pecado e não tira a consequência, porque conviver com a consequência evita a pessoa de voltar a fazer de novo. Mais pergunta aí, gente? Não? Então vamos lá. Versículo 3 aí, deu? Bacana? Tem pergunta aí? No versículo 3? Então no versículo. Só que quando ele vai falar, ele começa falando assim, não tira as obras. Sim. Ou seja, você não está fazendo. Você não está pensando. Você está pensando além de comer. Então, provavelmente tinha gente na igreja que estava agindo assim. Aí então está exortando. Aí ele continua, né? No versículo seguinte, então a medida da fé nós já vimos aí, né? Aí no versículo seguinte ele fala assim, ó, porque é o versículo 5 agora, né? 5. Assim também nós, porque assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Então está dizendo assim, para não pensar além, pensar com moderação, segundo a fé, a gente precisa lembrar que nós somos membros uns dos outros. Então, se nós somos membros uns dos outros, não tem ninguém maior do que o outro no reino de Deus. Todo mundo é igual no reino de Deus, né? E aí isso é muito bacana, gente, porque existe função diferente, mas não existe ninguém maior do que o outro, né? Dentro do corpo de Cristo. De maneira que uma pessoa, por mais importante que ele seja no mundo, quando ele chega dentro da igreja, ele é igual aos outros, né? E aí, lembra que eu citei o caso de Paulo, como que Paulo amadureceu, para demonstrar essa situação, nós terminamos falando sobre isso, né? Dessa relação de não pensar além de si mesmo. Quando Paulo se converteu, né, Paulo virou e falou assim que ele era o... Quer ver? Eu achei que a ligação, eu achei isso muito, muito bacana. Foi lá no ano 60 que Paulo se converteu, né? Aí quando Paulo se converteu, ele estava
ele escreveu aos Coríntios, eu anotei aqui, perdi. Judeus. Não quer ver? É uma coisa interessante a ligação que Paulo fala com a sua vida. Está aqui. No ano 55, Paulo se converteu. E aí ele escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 9, ele diz assim: eu sou o menor dos apóstolos. Então ele pegou os 11, botou lá em cima e diz assim: eu sou o menor deles. E ele diz assim, a razão. Ele falou assim, que eu nem poderia ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Então, olha como que a maturidade leva a pessoa a olhar para si mesmo e ver quem ele é mesmo, né? Quanto mais maduro, melhor é a visão que a pessoa tem de si mesmo. Aí depois, no ano 60, Paulo escreveu a carta aos Efésios. Então veja, 5 anos depois, né? Aí Paulo escreveu a carta aos Efésios. E aí ele vira e fala assim: eu sou o menor de todos os santos. Veja, primeiro ele falou: eu sou o menor dos apóstolos. Então os apóstolos, claro, tinham um lugar de honra. Ele diz: eu sou o menor. Ele ainda estava no lugar bom. Ele ainda estava se colocando como grande. Aí, agora ele já diz assim: eu sou o menor dos santos. Ou seja, pegou todo mundo da igreja e diz assim: eu sou menor do que todos eles. Aí depois, no finalzinho da sua vida, em 64, ele escreveu a carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo. E na primeira carta a Timóteo ele diz assim: essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora ele botou todo mundo acima dele, viu? Primeiro ele colocou os apóstolos acima dele, depois ele colocou a igreja, e agora ele colocou todo mundo acima dele. Então, quanto mais maduro uma pessoa é na fé, mais consciência ele tem da sua identidade, da sua natureza e do seu propósito. A sua identidade, o que ele é. Sua natureza, o que ele está se transformando. Qual é o seu propósito? Ter uma vida consagrada, se transformando cada dia e servindo a Deus. Na aula da semana seguinte, nós vamos falar sobre os dons. Eu vou pegar todos os dons e nós vamos colocar eles em ordem. Os dons, eles se dividem, irmãos. Os dons se dividem em 2 etapas, sabe? Essas 2 etapas são interessantes, porque quando o Paulo está falando aqui dos dons, e ele vai desenvolver os dons aqui, ele fala do dom como uma habilidade pessoal, e ele fala daqueles dons que tem só a função de servir mesmo, né, de exercer, como por exemplo, né, a diaconia, né, que é só servir, né, diferente do ensino, né? Então, porque o ensino envolve a mente, o outro envolve só os braços, a prática, né? E aí nós vamos trabalhar esses dons aqui na próxima aula. Tem pergunta aí, gente? Alguém quer fazer? Qual que é a referência do ano 55? O ano 55 é 1 Coríntios 6. Trabalhei, 1 Coríntios. Deixa eu olhar. 1 Coríntios 15, 9. Amém. A outra, você pegou? Efésios? Pastor, um comentário que eu estou observando aqui em relação aos dons, fala que as pessoas não devem se tratar assim como convém. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, fala assim: que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. É justamente o que eu estava falando. Poder, então, né, habilidade, né? Moderação, né? E segura, segura, né? Que contém, não é? E o amor, que é para e o amor para a relação para as pessoas. Né? Então, talvez o melhor, eu estava olhando esse versículo, talvez o melhor seria que a moderação viesse antes do amor, né? Então,
Poder, embora eu tenha muito poder, né, eu devo usar isso com moderação, regulado pelo amor. O amor é que vai regular. Alguém? Dentro desse tópico do servir, vai deixar o nosso relacionamento com Cristo. Quanto mais eu conheço a Cristo, eu conheço a minha natureza, eu conheço a misericórdia que Deus usa comigo, eu vou me sentir maior, uma vez que eu conheço Cristo. Quando a gente olha para Cristo no servir, ele fez o pior serviço, lavar os pés dos discípulos naquela época, pés sujos, né, se ajoelhar, para servir a criatura. Então, até quando eu estava fazendo o livro de Elizabeth, eu estava exatamente isso, porque quando eu coloco algo, só sirvo se for dessa forma. Então, eu diminuo um pouco o serviço de uma limpeza, de uma organização, que aos meus olhos é inferior. Mas se olha para Cristo, o menor serviço ele se torna grande, porque não é o que eu faço, é para quem a gente está fazendo. E sabe, Janaína, essa é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente quer pegar a relação que a gente tem no mundo e trazer ela para dentro da igreja. Não é? E era o contrário, né? Devia ser a relação que a gente tem, né, com Deus, faz a gente servir a igreja e pode ser usado como testemunho no mundo, a favor do mundo, né? Porque todo dom que Deus me dá, depois eu vou falar mais sobre isso para os irmãos, mas todo dom que Deus me dá, em primeiro momento, o propósito de Deus é a igreja. Esse é o primeiro momento. Então, ele serve a igreja para que a igreja cresça. Então, todo dom que Deus dá a um crente, o objetivo dele é abençoar a igreja, o corpo, para que o corpo cresça. Porém, esse mesmo dom, ele pode ser usado lá no mundo. Não pode? Então, e lá no mundo, ele vai edificar o mundo? Não, o mundo não é crente. As pessoas do mundo lá não são crentes. Aí o que ele transforma? Em testemunho. Testemunho. Então, quando Deus dá o dom, ele o dá visando as duas coisas. Primeiro, o corpo, que é essa função, para edificar o corpo. E ao mesmo tempo, para dar um bom testemunho lá fora. Né? E aí, Deus acaba sendo honrado e glorificado. E as pessoas lá fora viram assim, puxa, fulano é uma pessoa tão boa, né? Olha, tão serviçal, né? E tal. Aí ele disse, mas também puderam, né? Foi crente. Pode, né? Honrou e glorificado. Estava pensando aqui, essa relação de fé, né? Relação de crescimento. Foi nesse sentido que Jesus falou com os apóstolos quando o barco estava virando, homens de pouca fé. Ou seja, pouco crescimento. Né? Sim, é porque eles conheciam pouco aquele que estava dentro do barco. Né? E convivia com ele. Ele estava convivendo com ele, mas conhecia pouco. E se ele conhecesse, né? Interessante, ele era mestre. E aí as pessoas podem ter conhecimento de Deus, ter um conhecimento limitado. Por que eles ficaram com medo? Porque eles não pensaram que aquele que até o mar e o vento lhe obedece estava dentro do barco. Não é? Então, quando a gente manifesta medo, pavor, insegurança, ansiedade e tudo, é porque a gente está conhecendo pouco aquilo que está com você. Por conhecer pouco, porque relaciona pouco, e não conhece pouco, e aí é claro que a resposta vai ser proporcional à fé que a pessoa tem. Então, a maior fé não é a maior capacidade de acreditar, mas a maior fé é a capacidade de andar com ele, de conhecer. Pastor, assim, eu me lembro, por exemplo, de uma religião mais de tradição católica, que passa para a gente, não, você precisa ter fé, mas é uma fé cega, que fala assim, você precisa acreditar naquilo ali, que vai ser assim, que vai dar certo e tudo. E aí, à medida que a gente conhece a verdade, começa a caminhar, a gente vê que não tem nada a ver com essa cegueira, que a fé é você caminhar independente do resultado. De modo prático, quer ver? Vamos pegar de modo prático.
uma pessoa de fé, quando enfrenta uma dificuldade que aos olhos humanos é impossível, né? Ele acredita ou ele confia? A fé se revela no acreditar ou a fé se revela na confiança? Na confiança. Por que ela se revela na confiança? Porque independente do resultado, eu confio que Deus está comigo. E se for a fé só acreditar? Não cabe outro resultado. Não é? Por isso que você já viu que tem pessoa que fala assim: ah, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu creio que eu sou uma pessoa de muita fé. Já viu falando isso? Então é fé na fé. Quer dizer, a pessoa tem fé na fé dela. Por que vai dar certo? Porque ela tem fé na fé que ela tem. Não é que tem fé em Deus, ela tem fé na fé que ela tem. Então, eu acredito, eu sou uma pessoa de muita fé, então vai acontecer. Então, ela tem fé na própria fé, e não fé em Deus. Fé em Deus é essa relação, que independente do resultado, vamos pegar exemplo aqui? Vamos lá, os 3 jovens na fornalha. O que eles disseram para o rei? Ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele pode livrar, gente? Pode. Mas e se Ele não quiser? Mesmo assim, nós continuaremos crendo e servindo a esse Deus. Ela não, a fé verdadeira, ela não depende de resultados, gente. Viu? A fé verdadeira se mantém independente do resultado. Seja qual for o resultado, a fé permanece, né? Agora, a fé não verdadeira, ela depende do resultado para que ela continue. É igual Jesus quando orou, né? Não seja conforme o que eu te peço, mas conforme a sua vontade. Ele conhecia. E seja qual for, né? Seja a submissão à vontade, não aquilo que eu quero. É por isso que a gente vê, as pessoas falam de fé e acham que fé é tudo uma coisa só, né? Mas não é. A fé do versículo 6 aí, os irmãos vão ver que já é outro tipo de fé. Tá? Do Romanos 2,6. Aí é a fé como um conjunto de doutrinas. A fé que Judas fala, a fé dos santos, né? Depois nós vamos falar sobre isso. A teologia dividia, pastor, aqui, pelo menos em 4 fé, né? Peguei fé salvífica, fé operante, fé racional e fé comum. Explica cada uma dessas. Vamos. É isso aí. Agora, a fé salvadora, ela não é fé relacional, né? A fé salvadora é a fé que Deus põe no coração para a pessoa fazer a entrega. Entendeu? Por isso não depende da pessoa conhecer nada anteriormente. Não depende da pessoa ter nenhum conhecimento de Deus. Nada. Naquele momento que ela ouviu a palavra, então Deus põe a fé e a pessoa se rende. A pessoa se entrega. Essa é a fé salvadora. A partir daí, essa fé salvadora, agora ela é acrescentada pela fé em relação. Amém? Vamos terminar? Vamos ficar em pé? Vamos receber a bênção? E assim nós encerramos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, até a noite, né? Em nome de Jesus.